Boa noite a todos, a paz do Senhor. Vamos dar início à nossa reunião de oração, como fazemos todas as quarta-feiras. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre descansando em Jesus. É um assunto bastante conhecido, mas muito necessário nos nossos dias. Então vamos meditar um pouco nesse tema e posteriormente vamos orar, conforme o Senhor tem nos mostrado. Convido você antes a ler comigo lá em Mateus capítulo 11, versículos 27 e 28. É dois versículos bastante conhecidos, meditamos a respeito, mas creio que Deus tem algo para falar para conosco nesta noite. Diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, Deus amado, nós glorificamos o Teu nome e Te agradecemos por esse tempo em que o Senhor nos concede para estarmos meditando na Tua Palavra e também estarmos orando conforme o Senhor tem proposto no nosso coração. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos meditar nesse tema, descansando em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, o que temos que considerar como uma verdade incontestável é que Jesus é Deus, né? Nós temos estudado sobre isso e a Ele foram dados todo o poder, tanto no céu, na terra, foi dado a Ele toda a sabedoria, a onisciência, a onipresença, enfim, todos os atributos divinos, aos quais o Senhor Jesus os tem. Como temos então aprendido também na escola dominical, os atributos de Jesus como Deus, como Rei, como sacerdote, e também que cuida, e intercede por cada um de nós, que somos seus filhos, salvos em Cristo Jesus. Então, nesse cuidar e zelo que o Senhor Jesus tem para conosco, lemos no versículo 28, o convite de Jesus, quando ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bom, nos nossos dias, estar cansados e sobrecarregados é uma coisa muito comum. Não é que no tempo de Jesus, quando Jesus viveu aqui na terra, em carne, as coisas eram fáceis. Não eram fáceis, pois em alguns pontos, a vida e o desenvolver das tarefas rotineiras eram bastante complicadas, eram bastante difíceis. Mas, apesar das facilidades hoje que foram desenvolvidas e as grandes descobertas, parece também que as dificuldades, principalmente aquelas emocionais e espirituais, se multiplicam a cada dia mais. Então, para a nossa meditação, nós podemos considerar dois pontos aos quais estamos sujeitos. Primeiro, ao ataque, ou opressão externa. E o segundo ponto, o ataque ou opressão interna. Então vamos entender um pouquinho sobre isso que Deus colocou no meu coração. No primeiro ponto, ataque externo, onde não temos o controle. O ataque pode vir de pessoas ao nosso redor, por exemplo, pessoas motivadas pela inveja, ou então por pessoas que estão na criminalidade, e também por pessoas que não tendo a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, ou seja, conhecendo o Evangelho, então eles estão à mercê de consequências desastrosas impulsionadas ou por um vício, ou alcoolismo, ou qualquer outra droga que venha a fazer o consumo. Então, essas pessoas cometem acidentes, como nós vemos no trânsito, normalmente das grandes cidades. Mas também, como já meditamos, o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas, inclusive de tudo o que acontece neste mundo. Então, cabendo a nós confiar e descansar nas providências do Senhor.
O salmista, né, orava a Deus nesse sentido, como nós podemos ler lá no Salmo 140, versículos 1 ao 4, que ele diz assim: Senhor, livra-me dos homens maus, guarda-me dos que são violentos. Eles tramam maldades do coração e estão sempre provocando guerras. Afiam a língua como a serpente. Nos seus lábios há veneno de cobra. Senhor, protege-me das mãos dos ímpios. Preserva-me dos homens violentos que planejam transtornar os meus passos. Então, nesse ponto, mais uma vez, e crendo, né, no cuidado, no zelo do Senhor pelos seus filhos, nós precisamos apenas confiar e não permitindo que nada tire a nossa fé e confiança no nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, que é todo-poderoso e tudo e todos estão debaixo da sua autoridade. Nesse mesmo, então nem mesmo o próprio inimigo de nossas almas, que é Satanás, pode nos tocar, como nós lemos lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 18 a 20, quando ele diz: sabemos que todo que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estando naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida. Então, como nós vemos, nessas palavras de João, o Senhor é por todos nós, todos aqueles que estão nele, e ele é a vida. Então, não esquecendo também a promessa do próprio Jesus Cristo, lá em João capítulo 14, versículo 27, quando ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Ou seja, nesse mundo que vivemos, por mais rumores que ouvimos, nada pode tirar a nossa paz, nada pode tirar a alegria de servir ao Senhor, assim como o gozo permanente, constante que nós temos na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? No segundo ponto, o ataque, interno, ou seja, a opressão interna, onde na maioria das vezes nós temos o controle. E aí é que as coisas se complicam. A natureza humana tem na sua essência decaída a busca pelo poder, e nisso a vontade que todas as coisas e situações estejam ao alcance de suas mãos. Desejam que as soluções das dificuldades estejam na sua própria capacidade de resolvê-las. E quando a palavra de Deus diz que se deve esperar no Senhor, aí há uma luta interna. Pois o verbo esperar indica que se precisa aguardar para que se obtenha algo, que está se esperando. Aguardar, por exemplo, por um tempo indeterminado, que pode ser segundos, minutos, horas, pode ser dias, pode ser meses ou até anos, dependendo do caso. Mas o ser humano, por natureza, é imediatista. E mesmo no cristão, essa luta, essa opressão que é interna, pode sim acontecer. O fato é que o problema começa quando nessa luta íntima surge aquilo que nós chamamos, e muito conhecido, que é a ansiedade. E a ansiedade cresce na proporção inversa da fé. Pois quanto mais a fé do cristão, e essa fé nós sabemos que não é nossa, mas é
proveniente da ação do Espírito Santo que em nós opera, né? Quando, evidentemente, num relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Então, quando essa fé diminui, mais cresce a ansiedade. Então, é inversamente proporcional. Diminui a fé, cresce a ansiedade. Então, creio que, se a gente for analisar um pouquinho, eu creio que de todos os apóstolos de Jesus, no início do ministério, né, do Senhor Jesus aqui na terra, como homem, Pedro foi o mais afoito e talvez o mais ansioso, né? Isso é o que eu penso. Quando Jesus foi ao encontro dos discípulos no barco, andando sobre as águas, e os mesmos não o reconheceram, e Jesus disse a eles: sou eu. Pedro de imediato disse: se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. E Jesus disse: venha. Pedro desceu do barco e andou sobre as águas, mas ao perceber o vento, teve medo e começou a afundar. Um outro episódio, né, quando da prisão de Jesus, Pedro também lançou apressadamente a mão à espada, cortou a orelha do soldado, né? E também disse que jamais abandonaria a Jesus. E como nós já estudamos, Pedro por 3 vezes negou a Jesus. Como Jesus disse que aconteceria, né? Mas Pedro, depois, com o Espírito Santo começou a operar na sua vida, ele mudou. E na sua primeira carta ele escreveu, né, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 7 ao 9. Ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Tende bom senso e estais atento. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão que procura quem possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Então Pedro, nesse texto, ele chama também a atenção para o perigo de ansiedade, né, da ansiedade levar o cristão a tirar os olhos de Jesus e ser enganado. E uma vez enganado, ele passa a dar ouvido aos seus próprios medos, às suas próprias dúvidas, né? Mas ainda Pedro continua exortando: resistir firmes na fé. Então é essa a nossa meta, resistir. Tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que está ao nosso derredor, esses acontecimentos terríveis, nós precisamos resistir firmes na fé daquele que opera em nós, Jesus Cristo. Jesus também adverte lá no Sermão do Monte quanto a essa luta interna, lá em Mateus capítulo 6, versículos 31 ao 34, quando ele diz: portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que se procuram todas essas coisas. E de fato, o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema. Então, se nós cremos e confiamos no Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, Deus onisciente, Deus onipresente, Ele é o nosso sacerdote eterno, que nos ama e cuida de cada detalhe das nossas vidas, mesmo que em alguns momentos difíceis parece que não. Mas nós precisamos esperar mediante a certeza dos seus propósitos. É nele que colocamos todas as nossas dúvidas e medo, pois ele zela realmente por cada um de nós. Então, a luta interna, em que em alguns momentos é muito grande, pode ser, e é a palavra de Deus que nos ensina isso, mesmo nos momentos
difíceis, a luta muito grande, pode ser facilmente vencida pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Note o que eu estou dizendo, ela não é facilmente vencida por nós mesmos, mas ela é facilmente vencida pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando, crendo e com dedicação, nós meditarmos na sua palavra, deixarmos o Espírito Santo operar em nós, assim como buscarmos também em oração e darmos ouvido a esse guiar do Espírito Santo. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando nós lemos a sua exortação lá em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, quando ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então o cristão, tendo esse recurso, e olhe, todo cristão tem esse recurso que é precioso em suas mãos. Não pode, de forma alguma, permitir que esta luta perdure por tempo indefinido, ou que essa luta possa tirá-lo da paz que o Senhor Jesus nos agraciou, né? Como nós lemos, essa paz vos dou. Então Jesus nos agraciou com essa paz e nós não podemos tirar os olhos, né? Não podemos permitir que essa paz seja tirada quando tiramos os olhos de Jesus. A paz que o mundo não pode nos tirar. Essa paz que nós temos, que foi tão preciosa, agraciada a todos que creem, o mundo não tem condições, o mundo não pode tirar essa paz do coração, de forma alguma. Mas, se nós tirarmos os olhos de Jesus, aí sim as dúvidas crescem, os medos crescem, tomam conta do nosso coração ao ponto de não percebermos que Jesus continua no controle de todas as coisas. Não é que Jesus não está mais nos dando a paz, ele continua nos dando a paz, ele continua zelando, ele continua cuidando, mas nós desviamos os olhos de Jesus e não percebemos que ele continua operando, que ele continua no controle de tudo que está ao nosso redor. Aqueles, né, a quem amamos, Jesus está cuidando da mesma forma, assim como todos, né, aqueles que confiam no seu santo nome, no Senhor Jesus como Salvador. Amém? Então, para terminarmos essa nossa meditação, e vamos relembrar alguns textos da palavra de Deus que fala sobre isso. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5, diz assim: confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Salmo 125, versos 1 e 2, o salmista diz: os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Em Isaías, capítulo 40, versículos 29 ao 31, ele diz: ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Amém? É esse o nosso Deus que cuida de nós. É esse o Senhor Jesus que, nosso Salvador, intercede por nós em todo o tempo. Ele cuida de nós. Então nós precisamos, em todo o tempo, em todos os instantes da nossa vida, descansar no Senhor Jesus. Independente daquilo que os nossos olhos veem, independente daquilo que os nossos ouvidos ouvem, nós precisamos descansar
no Senhor. Amém? Amém. Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração e eu convido a todos, então, que ouvindo essa mensagem, ore nesse sentido. Ore por você, ore pela sua família, ore pela sua igreja, ore pela igreja do Senhor Jesus Cristo, que em todo tempo e em todo lugar esteja descansando em Jesus e somente em Jesus. Amém? Amém. Essa é a nossa meditação. Como eu disse, vamos orar nesse sentido e eu convido a todos a fazerem isso. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e, se Deus permitir, então nos vemos no domingo, onde estaremos também, não só na escola dominical, aprendendo sobre o Senhor Deus, sobre o Senhor Jesus como Deus, mas também aquilo que Deus tem preparado para todos nós. Em nome de Jesus, que todos sejam abençoados. Amém? Convido todos, repetindo, a orar nesse sentido. Graça e paz a todos.